quando a gente tá lá no começo, que você tem os objetivos, a gente passa por cima de tudo. Hoje não. Hoje eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar de tudo, né? É outra coisa. Família. É família. Não tem mais Escrever livro. escrever livro. Fala desse livro aí, lá. Então, há 5 anos eu me formei em teologia e eu fiz. Para tudo. Ah, Porra. Nutricionismo, educação física, mais alguma formação além da teologia? Cursos. O que te levou à teologia? eu adoro ler a Bíblia. Eu sou cristã. Né? Eu não vou falar que sou evangélica, eu sou cristã porque eu acredito em Cristo, Verdade. né? Como a gente acredita em Cristo. E eu gosto muito de aprender. Então eu falo, bom, se eu vou na igreja, escuto tudo que o pastor tá falando, por que que eu não vou pesquisar também para eu saber? Então eu fiz uma faculdade de teologia e acabei escrevendo esse livro. Hoje eu tô fazendo mestrado em história bíblica também. Vou terminar, se a corona deixar, no final do ano. E eu fiz uma parte, o livro é Jesus em sua humanidade, que são os anos que Jesus viveu aqui na Terra enquanto humano. Daí eu fiz as pesquisas geológicas, as arqueológicas, né? Então os achados bíblicos. Tem em 1947, no Mar Morto, que foi achado um navio da época de Cristo com um monte de pergaminho escrito, né? Então eu fiz essa pesquisa para ver assim, como que foi mesmo aquela época, como que era, se na Bíblia está escrito realmente o que Eu te entendo, né? e vou te falar o sentimento que você vai entender. A primeira vez que eu fui para Jordânia, e o nosso motorista, um muçulmano, nada a ver com o cristianismo, só que a gente lá, Mar Morto, só que ele começou a dar uma aula através do turismo. Jesus pregou ali. Cara, aquilo fez assim ó, em mim, ó. Meu Deus, cara, Jesus esteve ali. Aí, pô, Rio Jordão, daqui a pouco o cara chegou ali, o Mar Morto, e ali foi. Cara, e eu não sou um cara assim que, como vocês, não estudei a Bíblia, não li, não vou mentir, não li a Bíblia. Eu sei muito do que eu frequentei, de igrejas e de pessoas pregando. Só que, cara, eu sou devoto. Então, quando me falou daquilo ali, foram coisas que me E chocaram. dá emoção na gente, né? Na hora, tá louco? Porque tu vê que é veracidade, porra, É. que a gente nunca viu. Então, são coisas que transcenderam séculos. E o cara falou, meu irmão, mas aonde? Ele falou, ali, meu irmão. Eu falei, meu Deus, meu irmão, é ali mesmo. Então, tu vai lá, toca no chão, faz aquele negócio todo. É muito, muito legal. E aí, tu resolveu se aprofundar em relação a isso aí. Isso. E agora eu tô fazendo, né, história bíblica também, que é um mestrado, é muita pesquisa. E eu tô adorando, né? Porque é uma coisa que a gente vive, a gente sabe, Deus existe, Jesus, né? Toda a história que Jesus tem na vida da gente. Não, com certeza. Eu acho que Então, cada vez que você mais estuda a ciência, mais perto de Deus você fica. é Não é, verdade. para mim não é o contrário. São tantas coisas inexplicáveis que se você não se apegar a isso, não, é sensacional. E como é que o teu livro fala basicamente do quê? Fala sobre isso, a arqueologia bíblica, a história bíblica e também algumas coisas sobre a época de Jesus. Jesus ficou sem aparecer na Bíblia dos 12 aos 33 anos. Tem um vazio, uma lacuna, que ninguém sabe Onde ele que estava. aconteceu nessa época. Então, alguns historiadores falam que Jesus foi para o Egito, que foi para o outro lado do mundo, que foi para o Japão, um monte de coisa assim. Ele pode ter se escondido? Pode ter se escondido, Porque a né? perseguição devia ser uma coisa absurda. Com quantos anos ele começou a pregar, saber que era Jesus? No Novo Testamento, dos 30 aos 33. Foram 3 anos. Só que ele já pregava enquanto criança. Entendi. Lá Era no muito à frente templo. da época, né? Sim, muito à frente. Tanto é que com 12 anos ele ficou à frente dos sacerdotes falando sobre a Bíblia. E aquela história que os 3 reis magos chegaram quando nasceu na estrebaria, isso é real? Ou como é que é essa história? Porque já sabiam então que ele era o enviado. Não, já sabiam, já sabiam. Só que na verdade na Bíblia, né, não são os 3 reis magos. A gente batizou de rei mago. É igual o Natal. O Natal não é dia 25 de dezembro. Por que o nascimento de Jesus, na nossa história, ela é dia 25 de dezembro? Que foi meia-noite. Porque naquela época tinha o solstício de verão, que era o dia mais longo do ano, né? Quando o sol fica até muito mais tempo, né? O dia mais longo do ano era uma festa pagã. E ela era festejada, sim, lá
Ao extremo. É um monte. Daí a Igreja Católica falou, não, nós vamos apagar essa festa. Então o que nós vamos fazer? Nascimento de Jesus no dia da festa, 25 de dezembro. Ah, que louco. Entendeu? Daí os cristãos começaram Chapoçaram a da ter data. dia 25 de dezembro como nascimento de Cristo, que é o Natal. E ninguém Mas- sabe na real que dia que Não. ele nasceu. Porra, meu. Ninguém sabe. Que decepção. Mas daí tem, né? Porque na verdade os reis magos, Jesus nasceu em Belém? Nasceu numa estrebaria? Sim. Mas foi por quê? Por causa da Belém não é perseguição. Pará, não, rapaz. É. Porra, Belém do Pará. Mas é por causa da perseguição mesmo. Entendi. Que foi E que que- louco. E me diga uma coisa.